de Hermelino Matarazzo, aqui na nossa sede regional, na Avenida Mário Alves, número 37, todos os domingos, 8 da manhã, 2 da tarde, 6 da tarde, um culto para abençoar a sua vida. Amém, amado? Irmão, hoje vai ser dia de milagre neste lugar. Tá bom? Estava pedindo uma palavra para Deus. Deus, o que eu vou pregar? Qual é a palavra? E o Senhor nos deu uma bênção muito grande. Eu quero compartilhar com toda a igreja. Vamos para Daniel capítulo 4. Vamos lá para o livro do profeta Daniel, que esse homem de Deus, um homem muito usado, que orava 3 vezes por dia, colocava o joelho no chão, clamava a Deus, e Deus deu várias vitórias para Daniel. Daniel capítulo 4. Vamos começar aqui. Quem está feliz, diga glória a Deus. Começou o mês de maio, será um mês de vitória. Amém? Deixa eu agradecer vocês, muito obrigado por toda a ajuda de abril, tá bom? Fechamos o mês abençoado. Muito obrigado. Verdade, estava difícil, parecia que a gente não ia conseguir, mas o Senhor é fiel. Nos últimos dias as pessoas ajudaram e foram fazendo. Meu irmão, Deus abençoe muito a sua vida. Que Deus recompense 30, 60 e 100 vezes mais tudo que você tem ajudado nessa obra. Tá bom? Daniel capítulo 4, vamos para o versículo 1. Nabucodonosor, rei a todos os povos, nações e línguas que foram em toda a terra, a paz vos seja multiplicada. Pareceu-me bem conhecido os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais, quão poderoso as suas maravilhas. O seu reino é um reino sempiterno, e o seu domínio de geração em geração. Eu, Nabucodonosor, estava sossegado em minha casa, e florescente no meu palácio. Tive um sonho que me espantou, e as imaginações da minha cama, das visões da minha cabeça, me turbaram. Pois me fez um decreto, pelo qual fossem introduzidos à minha presença todos os sábios da Babilônia, para que fizesse saber a interpretação do sonho. Então entraram os magos, os astrólogos, os caldeus e os adivinhadores, e os contei o sonho diante deles, mas não me fizeram saber a sua interpretação. Mas por fim entrou na minha presença Daniel, cujo nome era Beltesazar, segundo o nome do meu Deus, e no qual o Espírito dos deuses santos, e eu lhe contei o sonho diante dele. Beltesazar, príncipe dos magos, eu sei que há em ti o Espírito dos deuses santos, e nenhum segredo te é difícil. Diz as visões do meu sonho, que tive a sua interpretação. Era assim as visões da minha cabeça. Na minha cama eu estava olhando, e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Crescia essa árvore e se fazia forte, de maneira que a sua altura chegava até o céu, e foi vista até os confins da terra. A sua folhagem era formosa, o seu fruto abundante. Havia nela sustento para todos debaixo dela. Os animais do campo achavam sombra, as aves do céu faziam moradas nos seus ramos, e toda a carne se mantinha dela. Estava vendo isso nas visões da minha cabeça. Na minha cama, eis que um vigia, um santo, descia do céu, clamando fortemente, dizendo assim: derribai a árvore e cortai, os ramos sacudi as suas folhas, espalhai o seu fruto, afugente os animais debaixo dela, e as aves dos seus ramos. Mas o tronco com as suas raízes deixai na terra, e as cadeiras de ferro, de bronze, e a erva do campo seja molhada no orvalho do céu, e a sua porção seja como os animais na grama da terra. Seja mudado o seu coração, para que não seja mais o coração do homem, e lhe seja dado um coração de animal, e passem sobre ele 7 tempos. E esta sentença é por decreto dos vigiadores, e a ordem por mandado dos santos, a fim de que conheçam os viventes, que o Altíssimo tem domínio sobre todos os reinos dos homens, e dá a quem quer, até o mais baixo dos homens, constituiu sobre eles. Isto em sonho eu, rei Nabucodonosor, vi. Pois tu, Beltesazar, diz a interpretação, todos os sábios do meu reino não puderam fazer a interpretação, mas tu, há em ti o Espírito dos deuses santos. Então Daniel
cujo nome era Beltesazar, esteve atônito, quase 1 hora, e os seus pensamentos turbaram. Falou, pois, o rei e disse: Beltesazar, não te espante no sonho, nem a sua interpretação. Respondeu Beltesazar e disse: Senhor meu, o sonho seja contra os que têm ódio, e a sua interpretação para os teus inimigos. A árvore que viste cresceu e se fez forte, cuja altura chegava até o céu. Foi vista por toda a terra, cujas folhas eram formosas e o seu fruto abundante, em que todos haviam mantimento, debaixo da qual moravam os animais do campo, em cujos ramos habitavam as aves do céu. E tu, ó rei, que cresceste, fizeste forte a tua grandeza, cresceu e chegou até o céu, o teu domínio até a extremidade da terra. E quando o que viu ao rei, um vigia, um santo que descia do céu e dizia: cortai a árvore, destruí, mas o tronco com as raízes deixai na terra, e com as cadeias de ferro e de bronze na erva do campo, e seja molhado no orvalho do céu, a sua porção como os animais do campo, para que passe sobre ele 7 tempos. Esta interpretação, ó rei, a este decreto do Altíssimo, que virá sobre o rei, meu senhor: serás tirado de entre os homens, e a tua morada será como os animais. Te farão comer a erva como os bois, será molhado no orvalho do céu. Par-se-ão 7 anos, 7 tempos por cima de ti, que conheçam o Altíssimo, e tem domínio sobre o reino dos homens, e dá a quem quer. Agora, olha o versículo 26. Quanto ao que foi dito, que deixasse o tronco, as raízes, a árvore e o teu reino, voltará para ti. Depois que tiveres conhecido, me ajuda, que o céu, diga glória a Deus. Desculpa eu fazer a leitura um pouquinho extensiva, é para a gente entender. Esse rei era um rei muito poderoso. E a Bíblia Sagrada diz, esse rei cresceu demais. Você vai ver, se eu ler toda a história dela, você vai ver como esse rei tinha dinheiro, como ele tinha poder, como o reino dele era forte. Aí esse rei, o que ele fez? Ele começou a se exaltar. Ele começou a pensar que a sabedoria dele fez ele constituir um reino tão grande, que a sabedoria dele colocou muito dinheiro no reino dele, que a sabedoria dele fez ele ter muita gente forte ao seu lado. E aí esse rei, um dia ele pensou assim: eu vou falar das maravilhas de Deus. Eu vou falar para o povo o que Deus tem feito na minha vida. Só que ao mesmo tempo que ele falou isso, ele chamava os astrólogos, os adivinhos, para poder se consultar. Ele estava meio confuso. Aí o que acontece? Ele teve um sonho. E quando ele acordou do sonho, ele ficou perturbado. Que sonho é esse? Porque no capítulo 1, ele sentiu vontade de falar de Deus. No capítulo 1, no versículo 5 em diante, ele chamou os astrólogos para se consultar. Vamos voltar um pouquinho? Volta comigo aqui. Agora, capítulo 4, verso 1. Vamos lá. Nabucodonosor, rei, a todos os povos e nações e línguas que moram em toda a terra, a paz seja multiplicada. Pareceu-me bem fazer conhecido os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito. Se eu ler só esse versículo, rapaz, esse rei estava bem, hein? Porque ele cresceu demais, tinha muita saúde, estava muito próximo, e estava com vontade de falar as maravilhas que Deus fez. Ele fala: eu preciso contar para as pessoas o que Deus está fazendo na minha vida. Eu preciso contar para as pessoas o que Deus está fazendo no meu reino. Alguém lê só esse versículo? Como ele estava bem? Não estava não, pessoal. Porque se você ler, ele sentiu vontade, mas ele não contou. Ele sentiu vontade, mas ele não exaltou. Ele sentiu vontade de falar de Deus, mas ele não falou. É o que Tiago falou, lá, coloca aí no telão para mim, Tiago 2,26. O que o Tiago falou sobre isso? Eu tenho vontade, mas eu não faço. Você quer ver? Tiago capítulo 2, no versículo 26. Olha o que está escrito aqui, ó. Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, vamos continuar? Assim também a fé, ela é o quê? Então, o rei sentiu vontade, mas você vai ler o texto, ele não falou de Deus. Ele sentiu vontade: eu quero falar das maravilhas que Deus fez, eu quero falar do que Deus operou na minha vida, mas ele não falou. É a mesma coisa, eu e você. Poxa, Deus tem feito maravilhas na nossa vida ou não tem? Não tem nos abençoado? Mas será que eu tenho contado isso para alguém? Será que eu tenho falado das maravilhas que Deus tem feito na minha vida? Será que eu tenho contado que há 25 anos atrás eu tive uma doença quase incurável e hoje eu estou aqui com plena saúde? E quem fez isso? Foi Deus na minha vida.
O meu casamento estava destruído e hoje o meu casamento é uma benção? Será que eu tenho contado isso para as pessoas? Será que eu tenho... Não, mas pastor, eu estou bem de vida porque eu trabalho bastante. Eu estou bem de vida porque eu fiz uma faculdade. Amém. Eu estou bem de vida porque eu me esforcei. Amém. Mas quem te dá saúde para viver é Deus. Quem dá o ar que nós respiramos é quem é? É o Senhor. Então esse rei, ele sentiu vontade, mas ele não fez. É o que o Tiago falou. O corpo sem o espírito é morto, irmão. E a fé sem obra, ela é morta. Aprenda uma coisa. Tudo que Deus faz na tua vida, conte o testemunho. Fale na igreja, aonde você trabalha, aonde você for, todo lugar que você for, exalte o nome do Senhor. Irmão, o nome do Senhor tem que ser exaltado na minha e na sua vida também. Ele não fez isso, ele não contou, ele não obedeceu Romanos 12, 11. O que Paulo falou sobre isso aqui também? Romanos 12, 11. Coloca para mim no monitor, por favor. Romanos, capítulo 12, versículo 11. Não sejais vagarosos no cuidado, continuando. Sede fervorosos no espírito, servindo a quem? Ele não serviu ao Senhor. Você vai ver a história, ele não serviu. A Bíblia diz que eu não devo ser vagarosos no espírito. O que é aquela? Eu tenho vontade de fazer, mas eu não faço. Depois eu faço. Amanhã eu vou. O batismo, quem crer e for batizado quem crer e for batizado nas águas será salvo. O mês que vem eu batizo. Tem que tomar aquele que come do meu corpo, Jesus diz, e bebe do meu sangue tem parte comigo. Não, lá na frente eu vou arrumar a minha vida, aí eu participo. Não, irmão. Nós não devemos ser vagarosos, mas devemos ser o quê? Fervorosos. O que é fervoroso? Uma pessoa que diz como Abraão, Deus apareceu para ele tinha 75 anos. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei, te abençoarei, engrandecerei o teu nome, tu serás uma bênção. Sabe o que Abraão falou? Eis-me aqui, diga glória a Deus. O Moisés tinha 80 anos, o Moisés estava trabalhando atrás do deserto, cuidando das ovelhas do seu sogro chamado Jetro. De repente Moisés está lá, Deus apareceu numa sarça, Moisés teve aquela visão, foi ver aquela sarça, aí Deus chamou Moisés para fazer a obra, aí Moisés falou assim, eu tenho um problema na língua, um problema na boca, mas mesmo assim Moisés foi. Aprenda uma coisa, quando Deus te dá um compromisso, quando Deus te dá uma lição, não fica demorando, vai logo, a bênção vai ser grande. Então, voltando para a mensagem, esse homem foi devagar demais. Ele sentiu vontade de falar de Deus, ele sentiu vontade de buscar, de falar das maravilhas, mas ele não falou. Vamos voltar em Daniel capítulo 4, no versículo 1. Por que ele não falou? Vamos lá, Daniel capítulo 4, vamos para o versículo 2, onde nós paramos, né? Daniel 4, 2. Pareceu bem me fazer conhecido os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito comigo. Olha o 3. Quão grandes são os teus sinais e quão poderosas são as suas maravilhas. O seu reino é um reino sempiterno e o seu domínio de geração em geração. Agora olha o 4. Eu, Nabucodonosor, estava sossegado em minha casa e florescente aonde? Quer dizer, ele sentiu vontade, eu vou falar das maravilhas, eu vou dar o testemunho do que Deus tem feito, mas ele não fez isso. Mas por quê? Ele está tão sossegado, a saúde está perfeita, prosperidade, não tem problema para ele. Ele mora na melhor casa da região, melhor palácio, ele é rei. Quer dizer, pessoas para ajudar, ele tem de sobra, ele tem um exército, ele tem servos que se ele quiser, o servo faz, um faz o café, outro faz o almoço, outro faz, ele não tem falta, ele está bem sossegado. Sabe aquele momento que a nossa vida só é maravilha? Já passou por isso? Dinheiro no bolso, saúde completa, casa abençoada, tudo está dando certo, pastor. É nessa hora que você tem que vigiar, amém? É nessa hora que está tudo bem, minha saúde está bem, eu estou prosperando, minha família está bem, pastor, eu tenho uma alegria tão grande. É nessa hora que nós temos que vigiar. Por que ele não contou? A vida dele está tão boa. Você não vai pregar não, Nabucodonosor? Você não vai falar do que Deus fez? Não, deixa eu curtir um pouquinho mais a vida. É isso mesmo. Deixa eu ficar um pouquinho mais sossegado. Deixa eu dizer, domingo, né? Vamos domingo para a igreja? Não, domingo tão ensolarado desse, né? Acho que eu vou dar um pulinho na praia, que não é pecado não, amém? Quem fez a praia foi Deus, mas todo domingo lá, e nenhum domingo na casa do Senhor, vai te trazer um prejuízo. Buscar primeiro o quê? E as outras coisas você serão o quê? Eu conheci um rapaz, muito abençoado, Deus começou a abençoar muito ele. E ele comprou uma casa, mudou para Santa Catarina.
Balneário de Camboriú. Comprou tipo uma chácara lá. Falou, pastor, um dia o senhor tem que vir aqui. Eu nunca fui porque não dava tempo. Mas um dia o senhor tem que vir aqui, pastor. Eu vou mudar para Santa Catarina, vou comprar uma chácara lá e vou mudar com a minha família. Lá é mais tranquilo, uma cidade melhor. Amém, irmão. Deus te abençoe. E a gente sempre mantendo contato. De repente, eu conversei com aquele irmão, aí a esposa dele falou assim para mim, pastor, faz uma ligação para o meu marido, não vou falar o nome dele. Por quê, pastor? Deixa eu falar uma coisa. Depois que nós voltamos para cá, depois que nós viemos para cá, a nossa vida está maravilha, pastor. Pensa numa vida abençoada. Só que o nosso espiritual está caindo. Pastor, esse mês nós somos só 2 vezes para a igreja. Mas por quê? Um dia eu tenho que cuidar do terreno, outro dia eu tenho que fazer isso. Ela falou, ele tem que fazer isso, outro dia está fazendo isso, outro dia é o amigo, é o churrasco para o amigo, é o churrasco da família que vem aqui, fica uns dias, 2 meses. Irmão, esse rapaz ficou doente. Ele foi para o hospital. Lá no hospital ele fez uma ligação, pastor, ora por mim, busca por mim. Pastor, pelo amor de Deus, eu não posso ir embora agora. Orou. Falei, irmão, tudo bem. Pastor, antes do senhor perguntar, deixa eu falar, eu estou em falta com Deus. Como ele falou, eu relaxei um pouquinho. Aí eu falei, irmão, você era minha ovelha, eu orei, Deus te deu esse sítio. Eu vou orar para Deus arrancar esse sítio de você. Falei para ele, para que você não perca a salvação. Claro que eu não fiz isso. Não, pastor, ora por mim, porque quando eu sair daqui, a minha vida vai ser renovada. E ele se renovou. Deus deu mais uma chance e ele buscou o Senhor. Tudo que nós colocamos na frente de Deus, nós vamos perder. Amém. Será que a minha vida não está assim como a dele? Bem sossegada? Minha vida está tão boa, pastor. Minha vida está tão legal. É nessa hora que eu tenho que buscar? O Davi, irmão, quando é que Davi estava tão forte? Quando o gigante apareceu. Quando o leão apareceu, quando o urso apareceu, Davi estava numa forma. Mas teve uma época de Davi que a vida de Davi estava tão boa, pessoal, tão boa. Davi nem para a guerra ia. Lá em 2 Samuel capítulo 11, 12, teve uma guerra e o Davi não foi para a guerra não, mandou Joabe. Joabe é o sobrinho dele, filho de Jeruia. Jeruia é irmã de Davi. Joabe, vai ter uma guerra agora, mas eu não vou não, Joabe. Eu vou ficar aqui descansando, eu vou ficar aqui no meu palácio, eu vou ficar aqui passeando, vou dormir até mais tarde. Você não quer ir para a guerra não? Vai que Deus vai dar vitória. E o Joabe foi para a guerra e Deus deu vitória. E o Davi ficou passeando, muito legal. Aí o Davi passeando, de repente, ele olhou, tinha uma mulher se banhando. Lembra de Batseba? Aquela mulher estava se banhando. E ele passeando ali, mas não era para estar na guerra. E ele passeando, de repente, sentiu vontade de deitar com aquela mulher. Alguém falou, essa mulher é casada, mas ele nem ouviu. Ele fez o que fez, quase perdeu a vida. Davi perdeu 4 filhos depois disso. Se você vê os 4 filhos que Davi perdeu, foi por causa desse sossego. O apóstolo Paulo nos alerta sobre isso. Amém, igreja? Coloca no monitor para mim, 1 Coríntios, capítulo 10, no versículo 12. O que Paulo fala sobre isso? 1 Coríntios 10, 12. Olha, já está aí aquele, pois, que cuida estar de pé, olhe para... Amém? Cuidado. Vou ler novamente. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe... Aqui no caso. Quanto melhor está na sua vida, mais busca o Senhor. Quanto melhor está a sua vida, mais glorifique a Deus. Nunca esqueça de Atos 17, 25, segunda parte do versículo. Coloca para mim, Atos 17, 25, segunda parte do versículo. Pois Ele mesmo é, quer dizer, Deus, que dá a todos a vida, a respiração. Diga glória a Deus. Nunca esqueça disso. O dia que a gente começar a esquecer disso, a nossa vida começa a cair. O dia que a gente começar a colocar Deus em segundo plano, volta a falar, tudo que você coloca na frente de Deus, você vai acabar perdendo. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Por que o rei não buscou Deus? Por que o rei não falou? A vida dele está muito boa, está muito legal. Vamos voltar para Daniel 4, versículo 5. Eu, Nabucodonosor, estava sossegado em minha casa e florescente no meu palácio. Agora vamos para o 5, pessoal. Tive um sonho que me espantou, e as imaginações da minha cama e as visões da minha cabeça me turbaram. Por mim mesmo fez um decreto, pelo qual fosse introduzidos à minha presença todos os sábios da Babilônia, para que fizessem saber a interpretação de quem? Dos sonhos. Mas então entraram os magos, os astrólogos, os caldeus, os adivinhadores, e eu contei o sonho diante deles.
mas não me fizeram saber a sua interpretação. Olha como ele está confuso. Primeiro, ele sentiu vontade de falar das maravilhas, não foi? Hoje, quero contar o que Deus fez na minha vida. Agora, cadê os astrólogos? Cadê os adivinhadores? Porque eu tive um sonho. Não tem Deus, não? Por favor, não está aqui pedra, não. É alguém que está na igreja. Vou fazer uma viagem. Eu vou fazer uma viagem. Eu vou sair, eu vou trabalhar. Deixa eu ver o que está marcado no meu horóscopo. Deixa eu ver, eu sou de leão, eu sou de capricórnio, eu sou como que é? Sei lá, eu sou de escorpião. Deixa eu ver o que o escorpião vai falar hoje. Deixa eu ver o que o capricórnio... Mas não, você acredita que tem gente assim? Não, o meu signo aqui hoje está marcado que não está muito bom não. Então não vou sair de casa hoje não. Não tenho Jesus não. Alguém pergunta, qual é o seu signo, pastor? Meu signo é Cristo. Amém. Peraí. Eu sou de Deus. Mas eu carrego na minha orelha que não tem ninguém não, né? Um galho de arruda. Para que esse galho de arruda aí, irmão? Esse galho de arruda, pastor, é para tirar olho gordo. Mas não é de Jesus, não. Mas eu tenho na minha carteira uma folha, um trevos de 4, como que é? 4 folhas. Isso aqui dá sorte. Uma vez, uma irmã me pediu, falou, pastor, vai fazer uma visita na minha casa? Eu estou vendo vulto na minha casa. Tem uma coisa, eu e minha filha, e a gente vê vulto, né? Aí eu peguei e fui na casa da irmã, fui fazer uma visita lá perto, no comecinho da Anchieta, ali no Jardim Moinho Velho. Fui fazer uma visita. Quando eu cheguei lá, eu entrei na casa da irmã, eu já vi um negócio estranho. Quando eu olhei, Deus dá uma visão privilegiada para a gente. Quando eu olhei na janela, tinha uma tacinha com uma cabeça de alho dentro de um sal grosso e uma canela em pé. Eu entrei, está lá na janela. Entrei, olhei para aqui, mas não falei nada. A casa é da irmã, não é minha. Entrei lá. Quando eu cheguei, no canto da sala, aqui no cantinho da sala, no cantinho da sala, tinha um copo com sal grosso, uma cabeça de alho e outra canela aqui no cantinho da sala. Eu olhei aquele negócio. Eu só não me benzi porque eu sou cristão. Aí eu fiz uma oração, preguei a palavra, falei, irmã, depois que eu preguei a palavra, quando eu estava indo embora, falei, irmã, posso falar uma coisa? Pastor, pode falar. O que é essa canela aí? O que é esse alho aí? Isso aí é para tirar olho gordo. Os vizinhos aqui têm um olho gordo. Eu falei, irmã, a oração que eu fiz não vai adiantar não. Que isso, pastor? Não dá não, porque o alho já estava aí antes da oração. O sal grosso já estava aí antes do coisa. Não, mas isso aqui, pastor, esse aqui não faz mal para ninguém, é mesa branca. Isso aqui é da mesa branca, não faz mal para ninguém. E agora, irmã? Agora pode esquecer tudo que eu falei. Pode esquecer tudo. Aí ela falou assim para mim, eu falei, irmã, arranca tudo isso aí. Não, eu jogar isso aí fora, pode me dar um azar. Eu falei, posso pegar? Pode. Aí eu falei, posso pegar? Pode. Peguei o negócio lá, joguei o alho fora, e o alho está tão caro, joguei o sal grosso fora, joguei o panela. Falei assim, irmã, lava isso aqui, acabou. Pastor, mas quando a minha filha chegar, a minha filha vai brigar comigo, porque, falei, irmã, se eu sou homem de Deus, nunca mais a senhora vai ver vulto nessa casa. Aí o que aconteceu? Depois de 2 semanas, ela falou, pastor, a minha filha está dormindo bem, não está tendo culto, não está tendo vulto nenhum. Aí minha filha chegou lá, depois de alguns dias, mãe, cadê o sal grosso que estava aqui, mãe? Cadê o alho? O pastor jogou fora. Quem é o pastor para mexer nas minhas coisas? Filha, você reparou que tem 1 semana que você dorme direitinho? Que você não está vendo vulto? É mesmo, né, mãe? Esse alho, né? Não é o alho, não. Foi o pastor que orou aqui. Mãe. O pastor veio orar que dia? Tal dia. E daquele dia... Aí a filha dela, é verdade, quer mais saber de alho na janela não. Amém? Se tiver alho na sua janela, se eu for lá, tira primeiro. Voltando para a mensagem, será que a gente não está confuso assim, pessoal? Será que a gente não está que nem esse rei? Um dia eu quero falar de Deus, outro dia estou consultando o horóscopo. Um dia eu quero falar de Deus, outro dia deixa eu ver as previsões do que vai falar. Não, amado. Operando eu, diz o Senhor. Diga glória a Deus. Ele está confuso, pessoal. Cadê os astrólogos? Eu tive um sonho, e o sonho perturbou ele. Cadê os astrólogos? Eu não sei falar o que é isso aí não. Eu não sei o que é esse sonho não. Aí todo mundo veio e ninguém decifrou o sonho. Porque coisas de Deus só sabe quem é de Deus.
Amém? Por isso que muita gente vai ler a Bíblia e não vai entender. Eu preciso ler a Bíblia na direção do Espírito Santo. Toda vez que eu vou ler a Bíblia, eu faço uma oração. Deus, faça os meus olhos ver o que os olhos naturais não conseguem enxergar. Faça a minha mente entender o que a mente humana não consegue entender. Porque a Bíblia é um livro espiritual. É viva. A Bíblia diz que a palavra de Deus, ela é o quê? Ela é viva. E aí, o que eu estou fazendo? Será que eu não estou todo confuso como esse rei? Um dia eu estou assim, outro dia eu estou assim, não. Aí ninguém, voltando para a mensagem, ninguém interpretou o sonho, ninguém. Aí, rei, tem um rapaz aqui no nosso reino, ele chama Daniel. E esse rapaz aí, olha, porque lá em Daniel capítulo 1 e capítulo 2, a Bíblia diz que Daniel, quando ele se consagrou, se santificou a Deus, a Bíblia diz que Daniel é 10 vezes mais inteligente do que qualquer jovem daquela época. É o que a Bíblia fala. Tem um rapaz aí com a inteligência tremenda. Esse rapaz aí, quando a gente sonha e fala com ele, ele decifra o sonho. Me traz esse rapaz aqui. Aí trouxeram o Daniel. Daniel, tudo bem? Ô Daniel, fiquei sabendo que você tem o Espírito dos deuses, que eles não entendiam, né? Ô Daniel, eu tive um sonho. Aí contou todo o sonho. Daniel, eu sonhei com uma árvore muito grande. Essa árvore, ela cresceu, o topo chegou quase aqui, até o céu. Essa árvore, ela faz sombra para muita gente. Essa árvore, Daniel, ela tem muitos frutos, alimenta muita gente. Mas de repente, essa árvore foi cortada. As folhas caíram, os frutos também caíram, e depois desse sonho, Daniel, o que eu fiz? Essa árvore foi sacudida, e depois desses sonhos, eu não sei mais o que aconteceu, eu estou perturbado. Aí o Daniel falou assim, só um minutinho, rei, preciso falar com Deus. Aí o Daniel foi e falou assim, que sonho é esse? Aí Deus deu a interpretação, diga glória a Deus. Aí o Senhor falou a interpretação, Daniel, esse sonho é ele cresceu demais, ele está muito rico, ele está muito forte, ele está com muita saúde, o reino dele está bem demais, só que o coração dele está orgulhoso. Ele se exaltou. Ele está pensando, Daniel, que é ele que está fazendo tudo isso. Vou te mostrar na Bíblia. Ele está pensando que é a força dele. Ele está pensando, Daniel, que é ele que está fazendo todas essas coisas. Aí avisa para ele que eu vou sacudir ele, avisa para ele que as folhas vão cair, avisa para ele que fruto ele não vai ter mais, avisa para ele que vai ser cortado, mas ele não vai morrer não, Daniel. A árvore vai ser cortada, mas o tronco vai ficar, por quê? Toda árvore que você corta e você deixa o tronco, daqui a pouco está nascendo os galhos de novo, tá ou não está? Então o que acontece? Ele vai ser cortado, mas o tronco vai ficar, não vai morrer não, até ele entender que eu sou Deus. Até ele entender que eu sou quem? O Senhor. Aí o Daniel pegou e contou o sonho para ele. Daniel falou assim, rei, esse sonho é isso. Olha, você sonhou com uma árvore, Deus vai te sacudir, os frutos vão cair, a folha vai ser cortada, você vai passar, rei, a coisa vai ser tão séria, que você vai ser tirado dos homens e você vai comer capim. Vou te mostrar na Bíblia. Esse homem, vamos dizer, se fosse hoje, ele comia arroz e feijão, ele vai parar de comer o alimento e vai comer a comida dos bois. Rei, vai vir o orvalho de noite e vai molhar o seu corpo. As suas unhas vão crescer. Rei, você vai parecer um bicho. Você vai perder todo o teu entendimento. Você vai perder tudo que você tem. Até você reconhecer que o céu reina. Diga glória a Deus. E o Daniel pegou e falou isso diante de quem? Diante do rei. Então o que eu aprendo com esse sonho? Quando Daniel interpretou para ele, esse rei tem poder, tem ou não tem? Ele tem saúde, ele tem a melhor casa, ele tem roupa boa, ele tem tudo de bom, mas ele não está feliz. Porque quando ele teve um sonho, ele ficou o quê? Perturbado. Então eu aprendo nessa palavra, não é dinheiro, não é poder, não é posição que vai nos deixar feliz. O que nos deixa feliz é a presença do Senhor. O que nos deixa feliz é o quê, irmão? Andar com Deus. Tem muita gente que tem muito dinheiro, tem muita gente muito bem de vida, que a Bíblia fala isso. Prosperidade não é dom de Deus? Tem muita saúde, mas não é feliz. Se você ler toda a história, é que eu tenho que resumir que o nosso tempo é curto. Você lê toda a história, esse rei tinha poder, esse rei tinha tudo que ele precisava, tudo, não faltava nada. Até que a Bíblia diz que a vida dele está bem sossegada, só que ele não está feliz, ele está perturbado. Por quê? Porque a presença de Deus já não está mais nele. Voltando para o texto, volta aqui comigo. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Voltando para o texto, vamos lá. Olha o Daniel falando, versículo, deixa eu pegar aqui. Versículo 20, Daniel interpretando o sonho. A árvore que viste, que cresceu e fez forte,
cuja altura chegava até o céu, e foi vista por toda a terra, por toda a terra, cujas folhas eram formosas, e o seu fruto abundante, e que para toda havia mantimento, debaixo da qual moravam os animais do campo, em cujos ramos habitam e as aves do céu, e tu, ó rei, cresceste, te fizeste forte, a tua grandeza cresceu, chegou até o céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. Quanto ao que viu, ó rei, um vigia, um santo que descia do céu e dizia: cortai a árvore, destruí, mas o tronco com as suas raízes deixa na terra, e com as cadeias de ferro e de bronze, a erva do campo seja molhado no orvalho do céu, a sua porção seja com os animais do campo, até que passem sobre eles 7 tempos. Esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto do Altíssimo, que virá sobre o rei, o que, irmão? Então Daniel está falando tudo o que vai acontecer com quem? Irmão, Deus não escondeu nada. Deus está dizendo: você vai perder o entendimento, você vai perder o reino, você vai perder tudo, você vai estar lá no curral com os bois. Você vai comer capim. Então Deus está falando tudo o que vai acontecer. Mas aí tem mais, continuando aqui, versículo 25: serás tirado entre os homens, a tua morada será como os animais do campo, te farão comer a erva como os bois, será molhado no orvalho do céu, par-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheçam que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e dá a quem quer. Versículo 26, e quando o que foi dito, que deixasse o tronco com as raízes da árvore, o teu reino voltará para ti, depois que tiveres conhecido, me ajuda, que o céu, diga glória a Deus. Será que na minha vida eu tenho conhecido que o céu reina? Porque a nossa vida só será abençoada, a nossa vida só será totalmente transformada quando eu reconhecer, quando eu tiver o conhecimento, é Deus que manda em mim. O apóstolo Paulo diz: não vivo mais eu, mas Cristo vive aonde? O que é que Paulo está dizendo? Eu não faço o que eu quero, eu não ando por onde eu quero, eu não faço a minha vontade, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Por isso que você vai ver tantos milagres acontecendo no ministério de Paulo, por isso que você vai ver o apóstolo Paulo fazendo maravilhas, porque ele não vivia mais, Cristo vivia nele. Então o que Daniel está dizendo? Se você reconhecer que o céu reina, a situação pode mudar. Agora, olha o 27, é tremendo, pessoal. Portanto, ó rei, olha o Daniel falando: portanto, ó rei, aceita o meu conselho, desfaz os teus pecados pela justiça da tua iniquidade, usando de misericórdia para com os pobres, dos pobres, e talvez se prolongue a tua o quê? Olha como Deus é misericordioso. Daniel está dizendo: rei, tudo que eu falei vai acontecer. Rei, vou falar com você. Deus está mandando dar mais um recado. Qual é o recado? Aceita a minha palavra. Como que é isso? Rei, se converte de novo. Rei, volta para os caminhos do Senhor. Rei, ajude os pobres. Rei, tire esse orgulho. Para quê? Para que a tua tranquilidade se prolongue. Amém? Para que a sua vida continue sossegada, para que a sua vida continue boa, para que a sua vida continue uma vida abençoada. Amado, andando com Deus, você tem segurança. Andando com Deus, por mais lutas que eu tenho, por mais dificuldades, andando com Deus, eu estou tranquilo. Porque se o gigante aparecer, eu sei que existe um Deus que é maior do que o gigante. Se uma doença incurável aparecer, eu sei que a Bíblia diz que é um Deus que é Deus do quê? O impossível. Se uma luta aparecer, eu vou clamar a Ele. Ele diz: eu nunca vou te deixar e nunca vou o quê? Olha o que Deus está fazendo até hoje, Daniel. Daniel, rei, você não quer que a sua tranquilidade se prolongue? Eu sei, tem gente aqui passando uma luta muito séria, uma luta muito grave, mas essa luta vai passar, irmão. Tua bênção vai chegar. Mas eu também sei que tem gente aqui vivendo bem. Por maior que sejam as lutas, pastor, a minha vida está boa. Você não quer que essa tranquilidade se prolongue? Não quer? Busque a Deus. Aprenda a colocar Deus em primeiro. Daniel está dizendo: aceita a minha palavra. Ajude os pobres. Se converta, para que talvez essa tranquilidade, o quê? Se prolongue. Mas aí, olha o que acontece no 28, vamos lá.
E todas essas coisas virão sobre o rei Nabucodonosor. Agora o 29. E ao caso de 10 meses, andando a passear, ao caso de 12 meses, andando a passear sobre o palácio real da Babilônia, falou o rei e disse: não é esta a minha grande Babilônia, que eu edifiquei para a casa real, com força do meu poder e para a glória da minha, o quê? Irmão, é doido ou não é? É doido ou não é? Quer dizer, Daniel falou: você vai perder a saúde, você vai perder o reino, você vai perder tudo que você tem, essa tranquilidade vai passar. Aí o que acontece? Ele ficou com essa palavra 12 meses, pessoal, um ano. Olha como Deus é misericordioso. Um ano ele está com essa palavra, andando para lá, andando para cá. Ah, mas eu estou com a saúde tremenda, o meu reino está bonito. Aí um dia ele acordou, saiu no palácio, abriu a janela, vamos dizer assim, abriu a porta da casa. Quando ele olhou aquele reino lindo, aquele reino maravilhoso, ele diz: olha o reino que o meu poder, que a minha glória constituiu. Olha o que, olha que reino lindo, olha que riqueza, olha como esse povo está bem, por quê? Porque coitado. Às vezes nós pensamos que somos nós, presta atenção, a Bíblia diz que um planta o outro colhe, quem dá crescimento é o Senhor. Amém. Quer dizer, o que ele fez? Ele diz: mas eu aprendo uma coisa, ele ficou 12 meses que podia pensar, 12 meses que ele podia fazer isso, dobrar o joelho. Senhor, misericórdia. Senhor, o que eu estou fazendo? Senhor, eu estou pensando que eu sou bom. Senhor, eu estou pensando que eu que consigo. Senhor, eu estou pensando que sou eu que faço todas essas coisas. Senhor, tem misericórdia. Senhor, me perdoa. Irmão, Deus ia perdoar ele. 12 meses que ele ficou com essa palavra para poder pensar. E o que eu aprendo? Deus está dando tempo, tá ou não está? Irmão, Deus está dando tempo para mim e para você também. Tem muita gente que não está no pecado. Se você olhar para a pessoa está bem, mas pergunta para a pessoa se ela está no primeiro amor. Um dia Deus falou para a igreja de Apocalipse: olha, vocês são bênção, eu só tenho uma coisa contra vocês. O quê? Vocês deixaram o primeiro? O que eu fazia para Deus que eu não faço mais? Como eu servia a Deus e hoje eu não sirvo mais? Ele ficou 12 meses para tomar uma decisão. Olha Deus prolongando. Deixa ele vai cair na real. E ele não caiu. Foi quando Noé. Se você ler o livro do Gênesis, você vai ver que quando Deus viu aquela corrupção, Deus falou assim: puxa, esse povo está se corrompido. Eu vou acabar com toda a carne, porque esse povo está totalmente corrompido. Aí Deus olhou para Noé, e Noé estava andando com Deus. A família de Noé andava com Deus. A Bíblia diz que Deus achou graça aos olhos de Noé. Aí Deus falou com Noé: Noé, vamos construir uma arca? Vamos colocar uma arca aí, porque eu vou mandar um grande dilúvio, e as pessoas que estiverem no pecado vão morrer tudo. Quando Deus falou para Noé que ia construir uma arca, Noé tem 500 anos. Quando a arca fica pronta, Noé está com 600 anos. Noé, 500 anos, ele começou a construir a arca. Quando ele terminou a arca, ele tem 600 anos. Sabe quantos anos? 100 anos que Noé está construindo uma arca. E alguém está passando: Noé, o que você está fazendo? Estou fazendo uma arca. Mas por quê? Vai chover. Vai vir uma chuva tão grande e vai levar todos vocês. Chuva? O que é chuva? Nunca tinha chovido naquela época. O que é chuva? Olha, Deus está falando que vai chover. E esse Noé, com todo respeito, esse Noé está caducando. Esse Noé está ruim da mente. Esse Noé está doido. E Noé está ali, 100 anos. Pá. Vamos dizer assim, batendo. Cada prego que Noé batia era uma pregação. Vai chover. Cada madeira que Noé colocava era uma pregação, vai chover. Durante 100 anos, ninguém se converteu. Agora, é uma coisa muito interessante. Você quer ver? Rapidinho, não ia falar isso não, mas rapidinho, deixa eu mostrar para você aqui. Vamos lá, vai para o livro do Gênesis. Amém, igreja amada? Vai para o livro do Gênesis, primeiro livro da Bíblia, por favor. Gênesis 5:32, rapidinho. Gênesis 5:32. Vamos lá, Gênesis 5:32. E era Noé da idade de 500 anos, e gerou Noé, Sem, Cã e Jafé. Gênesis 6:22 agora, Gênesis 6:22. Assim fez Noé, conforme tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez. Gênesis 7, capítulo 7, versículo 5. E fez Noé conforme tudo o que o Senhor lhe ordenara. E era Noé da idade de 600 anos, quando o dilúvio das águas veio sobre quem, irmão?
Então, Noé demorou 100 anos para construir aquela arca. Não é que demorou. Aquele tempo é o tempo do povo o quê? Se converter. Amém, igreja? Deus está dando um tempo. Deus está dando um tempo, 100 anos. Só que Deus falou uma coisa interessante. Deus falou, Noé, já que o povo não quer, já que as pessoas não querem, os animais vão querer. Olha aqui em Gênesis, ainda capítulo 7, no versículo 7. Gênesis 7, 7. Entrou Noé e os seus filhos, e a mulher dos seus filhos com ele na arca, por causa da água do dilúvio. Dos animais limpos e dos animais que não são limpos, e das aves de todo réptil sobre a terra, entraram de 2 em 2 para Noé na arca, macho e fêmea, como Deus ordenara a quem? Agora presta atenção. As pessoas vieram, mas os animais vieram. A Bíblia diz que foi chegando de 2 em 2 e entrando na arca. Vamos dizer assim, a vaca e o boi, o macaco e a macaca, o cavalo e a égua, o gato e a gata, o cachorro e a cachorra. Foi entrando de 2 em 2. Mas o povo não veio. Mas pastor, como que o Noé saiu na rua assim, ô gato, vamos lá, o cachorro veio? Será que Noé fez isso? Noé saiu correndo atrás do galo, da galinha, da vaca, do boi. Ô boi, vem cá, tem que entrar, do leão, da leoa. Não. Olha que interessante, capítulo 6, versículo 20. O que o Senhor falou aqui, ó? 6, 20. Gênesis capítulo 6, no versículo 20. Vamos comigo. Olha Deus falando com Noé. Das aves conforme a sua espécie, de todos os animais conforme a sua espécie, todo réptil da terra conforme a sua espécie, de 2 de cada espécie virão a ti para conservares. Então o que Deus está dizendo? Noé, desses animais que eu falei, eles virão, diga glória a Deus, até você. Irmão, isso aqui é muito sério. Os animais obedeceram a voz, mas o povo não obedeceu. A natureza obedece a Deus. Amém? As estações do ano obedecem a Deus. E nós não obedecemos. Imagine, Noé está lá na porta da arca. Aí chega um gato. O que você quer? Deus mandou entrar. Chega um cachorro. O que você quer? Deus mandou entrar. Os animais entrando. Eu fico imaginando Noé olhando. Rapaz, o leão veio. A girafa veio. Rapaz, o tigre veio, ou o galo veio, estão obedecendo. E o povo veio? É a mesma coisa quando Deus falou com Jonas. Jonas, vai pregar em Nínive. Aí Jonas falou assim, não vou não, eu vou lá para a cidade de Tarsis. Aí Jonas entrou dentro do barco. Aí de repente Deus falou assim, ô mar, se levanta. E o mar fez um rebuliço. Ô vento, ataca aquele barco. E o vento atacou. Aí o Jonas pegou e foi lançado na água. Aí Deus falou com a baleia, engole. A baleia engoliu. Aí Deus falou com a baleia, vomita. A baleia vomitou Jonas. Todo mundo obedece a Deus no livro de Jonas. Só Jonas que não obedece. Por que a nossa vida não está melhor? Falta de obediência. Amém? Se nós obedecermos a Deus, nossa vida vai melhorar. Nunca coloque a Deus em segundo plano. Voltando para a mensagem, aquele rei teve 12 meses para obedecer a palavra. Teve 12 meses, mas ele chegou no palácio dele, ele abriu a porta e falou, olha o reino que eu fiz. Olha como eu sou, olha o poder que eu tenho. E Deus ouviu. A Bíblia diz que toda a honra e toda a glória é dada a quem? Ao Senhor. Amém, igreja? Vamos voltar lá para Daniel para terminar? Volta lá comigo. Terminando agora. Agora eu vou terminar mesmo. Terminando. Daniel capítulo 4. O versículo 30. Falou o rei e disse, não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder, para a glória da minha magnificência? E agora, olhe 31. Ainda estava a palavra na boca do rei, quando caiu uma voz do céu. A ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou o teu reino, serás tirado dentre os homens, tua morada será como os animais do campo, far-lhe-ei comer erva como os bois, passeam-te por 7 tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens, e que dá a quem quer. Na mesma hora se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, foi tirado dentre os homens, e comia a erva como os bois, e o seu corpo foi molhado no orvalho do céu, até que ele cresceu pelos como as penas da águia, e as suas unhas como as unhas do quê? Irmão, ele ficou com a aparência de bicho.
com todo respeito, não é atacando ninguém não, mas já foi agora é no centro, mas é nos bairros também, aquela pessoa que só se droga. Já viu a Cracolândia? Irmão, com todo respeito, que nós temos que orar, nós temos que pregar para eles, mas parecem uns bichos. Vê para você ver. Tá sol, tá chovendo, tá fazendo o que for, eles estão lá, ó, parecem uns zumbis, não dorme, procurando alguma coisa para comprar droga, aquilo outro. Foi o que aconteceu com esse homem. Mas por que ele ficou com a aparência de bicho, pastor? Porque a presença de Deus não está mais nele. O que te faz bonito é a presença do Espírito Santo. O que te faz uma boa aparência é a presença. Amém? O que faz a gente andar bem, pessoal, o que faz a gente respirar bem, o que faz você viver bem, não é o que eu tenho, mas é o que eu sou diante do Senhor. Esse homem virou bicho, pessoal. Não fica, mas você vai ver, isso aqui é muito sério. Pessoas que serviram a Deus, pessoas que um dia ouviram a palavra, mas não quiseram, porque quando você não ouve a voz de Deus, você vai ouvir o sofrimento. Deus primeiro falou com ele, antes do sofrimento veio, Deus falou, antes do sofrimento aparecer, Deus falou, rapaz, através de Daniel, olha rapaz, aceita a minha palavra, mas ele não ouviu, agora o sofrimento chegou. Por que muita gente está enfrentando um sofrimento muito grande hoje? Porque um dia Deus falou, e a pessoa não quis ouvir. A pessoa não quis ouvir. Aí agora ele está lá, ó, como parece um bicho, as unhas cresceram, o pelo cresceu, está comendo capim. Agora, ó, vamos lá, no versículo 34. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos para o céu, tornou-me a vir o meu entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempre eterno, e cujo reino é o quê? Aí ele está lá, ele está andando como um animal, ele está comendo capim, de repente ele faz isso, ó, ele está olhando para baixo, ele olha para cima, quando ele olha para cima veio o entendimento. Aí a Bíblia diz que ele olhou para o céu e ele começou a louvar e glorificar quem? Mas quando a vida dele estava sossegada, ele não louvava a Deus. Quando a vida dele estava boa, ele não glorificava a Deus. Vamos voltar, volta aqui, ó. E glorifiquei ao que vive para sempre. Diga glória a Deus. Vamos lá. Me ajuda a ler. E glorifiquei ao que vive. Diga glória a Deus. Quer dizer, por que ele está glorificando? Agora está parecendo um animal. Mas se tivesse glorificado antes, se tivesse adorado antes, não tinha chegado naquele patamar, não tinha chegado daquele jeito. Então o que eu aprendo? Glorifique a Deus, tua vitória vai chegar. Glorifique a Deus, a tua bênção vai chegar. Tem gente que só vai glorificar a Deus em cima da cama do hospital. Tem gente que só vai glorificar a Deus quando perdeu o entendimento. Tem gente que só vai glorificar a Deus quando perder tudo que tem. Não faça isso. Eu não sei como está a tua vida, mas o Senhor é digno de toda honra e toda glória. E ele começou a glorificar. Vamos lá para o 35 agora. E todos os moradores da terra são reputados em nada, e segundo a sua vontade, ele opera como o exército dos céus, e os moradores da terra, não há nada que possa estorvar a sua mão. E que diz, o que faz? Olha o Nabucodonosor, rapaz, esse Deus tem poder demais, rapaz, ninguém escapa da mão dele. Olha, quando ele fala que abre porta, ele abre, quando ele fala que fecha a porta, ele fecha. Agora, porque quando Daniel falou, você vai perder tudo, ô rei, olha, se humilha, ô rei, busca a Deus, ele abriu a porta do palácio, rapaz, olha o poder que eu tenho, olha a autoridade que eu tenho. Agora, ele está dizendo, eu não tenho poder nenhum, o poder é todo dele. Tudo que eu tenho, que você tem, está vindo do Senhor. Não coloque Deus em segundo, você vai começar a perder. Não faça isso. Vamos lá, 36. E no mesmo tempo me tornou a vir o meu entendimento, para que dignidade do meu reino, e tornou a vir a minha majestade e o meu resplendor, e me buscaram os capitães e os meus grandes, e fui restabelecido no meu reino, e a minha glória foi aumentada. Versículo 37. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo e exalço e glorifico ao Rei do céu, porque todas as obras são verdade, e os seus caminhos juízos. Pode humilhar aos que andam na onde, irmão? Agora ele está dizendo, ele voltou, agora ele não está mais entre os animais. Ele diz, eu, Nabucodonosor, agora eu adoro a Deus, agora eu glorifico a Deus, agora eu exalto, porque tudo é do Senhor. Hoje é dia de glorificar a Deus. Hoje é dia de exaltar quem? Ao Senhor.
Não espera perder tudo, não vou esperar perder, não. É hoje, eu não sei, talvez eu estou pregando para alguém que a vida está muito difícil. Talvez eu estou pregando para, não pastor, a minha vida está bem, pastor, a minha vida está legal. Todo o tempo glorifique a Deus. Porque a Bíblia diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Precisou ele passar por tudo isso. Eu e você não precisamos passar por isso. Nós temos um Deus de misericórdia. Nós temos um Deus de poder. Aqui eu termino a minha palavra. Eu não sou nada, você não é nada. Deus é que é tudo. Amém? Eu sempre tenho falado, eu orei por alguém foi curado. Rapaz, ali tem um pastor que ele ora, cura. Eu não curo ninguém, irmão. Quem cura é Jesus. Eu só fiz uma oração. O dia que eu entrar na igreja, o dia que você me vê, eu entrando aqui, ó, assim, ó, e não olhar para ninguém, entrar direto assim para o escritório, você pode orar por mim que eu não estou bem. Porque nós somos pó, Ele é o Senhor e Salvador. Nós somos pequenos, Ele é que é grande. Amém, igreja? Aplauda bem forte o nome de Jesus. Aplaudimos o nome dEle, glorificamos o nome dEle. Oh, aleluia. Vamos fazer uma oração, igreja querida, igreja amada. Vamos fazer uma oração, fale com Deus agora, colocando a sua vida diante de Deus. Se apresente para Ele nesse dia. Oh, nosso Deus e amado Pai, nós estamos na Tua presença, Deus.